Começar. Uma boa noite a todos, também o pessoal que acompanha nós na Rádio Princesa e pela internet, e o pessoal que assiste nós aqui na Câmara de Vereadores. Assim declaro aberta a 33ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 6ª legislatura do Poder Legislativo de Vale do Sol, a realizar-se no dia 24 de agosto de 2015, aqui na Câmara de Vereadores. Na verificação do quórum, registro que todos os vereadores estão presentes. Passo para a discussão da ata da 32ª reunião ordinária, realizada no dia 17 de agosto de 2015. Em discussão, não houve ninguém inscrito em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, e quem for contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Encerrado esse espaço, passo para o expediente, onde consta ofício número 239 e 15. Autoria, Executivo Municipal. Assunto, encaminha o projeto de lei número 40 e 15. Vale do Sol, 20 de agosto de 2015. Ofício número 239 e 2015. Senhor Presidente, vimos através do presente enviar o projeto de lei número 40 e 15, de 20 de agosto de 2015, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento de 2015, no valor de R$ 279.780,24. O crédito adicional suplementar visa incorporar o superávit financeiro do Fundeb e do MDE apurado no balanço patrimonial de 2014 ao orçamento 2015, respeitada a respectiva fonte de recurso. Atenciosamente, Prefeito Municipal de Vale do Sol, Clécio Raumenschlager. Moção número 44/15. Autoria do vereador Eliseu Arendt, apoiado pelos demais vereadores. Assunto, encaminha os votos de pesar aos familiares de Milton Moltz. Vale do Sol, 17 de agosto de 2015. Ao vereador Normélio João Reckers, presidente do Poder Legislativo de Vale do Sol. O vereador que subscreve solicita que, após os trâmites regimentais, seja encaminhado o voto de pesar aos familiares do senhor Milton Moltz, que faleceu no dia 13 de agosto de 2015. Restrito ao assunto, subscrevo-me. Atenciosamente, vereador Eliseu Arendt, apoiado pelos demais vereadores. Moção número 45/15. Autoria do vereador César Leandro Eber, apoiado pelos demais vereadores. Assunto, encaminha os votos de congratulação ao 4º Grupamento de Polícia Militar de Vale do Sol. Vale do Sol, 19 de agosto de 2015. Ao presidente do Poder Legislativo de Vale do Sol, Normélio João Reckers. O vereador que subscreve vem com fulcro no artigo 120 da Resolução número 01, de 17 de janeiro de 2002, solicitar que, após os trâmites regimentais, seja encaminhada a moção de congratulações ao 4º Grupamento de Polícia Militar de Vale do Sol, pelo zelo e dedicação dos servidores públicos no desempenho de suas atividades profissionais no município de Vale do Sol. Sabidamente, a equipe da Brigada Militar, lotada no nosso município, é responsável por garantir a segurança da comunidade, protegendo-a da criminalidade que diariamente a assombra. Percebe-se que também, através do dedicado trabalho de sua equipe, o 4º Grupamento de Polícia Militar está alcançando resultados positivos e obtendo êxito em diversas atividades externas, as quais resultou, inclusive, em prisões de criminosos e evitando as ações criminosas. Além disso, o excelente trabalho de prevenção e controle da segurança pública dispendido pelos policiais militares tem contribuído para manter os índices de criminalidade em patamares consideráveis, garantindo de forma eficaz a segurança coletiva. Por todo o exposto, em nome do Poder Legislativo de Vale do Sol, dedica-se ao 4º Grupamento da Polícia Militar de Vale do Sol os mais sinceros votos de congratulações pela importante atividade profissional desempenhada no município de
Vale do Sol, que pode contar com essa excelente equipe militar na defesa da segurança pública e proteção individual de cada munícipe. Atenciosamente, vereador César Leandro Ebert, apoiado pelos demais vereadores. Ofício. Autoria do vereador Mauro Francisco Miller, apoiado pelos vereadores Gilson Lutero Kopp e Eloy Roque Gabi. Assunto: encaminho o projeto de lei número 07L15. Vale do Sol, 19 de agosto de 2015. Ao presidente do Poder Legislativo de Vale do Sol, Normélio João Reckers. O presente tem a finalidade de encaminhar o projeto de lei número 07L15, que visa denominar a rua de Geraldo Bernard. Atenciosamente, Mauro Francisco Miller, vereador do PT. Também registrar aqui a presença do Valmor Gil, secretário. Manifestação da Comissão de Constituição e Bem-Estar Social, onde irá ser informado o trabalho da comissão e o nome dos vereadores presentes e ausentes, se tiver, por até 10 minutos. Está com a palavra o vereador Alexandre da Mota. Boa noite a todos. Quero saudar o presidente, os colegas vereadores, Valmor, secretário de Agricultura, e a todos que nos escutam. Venho a essa tribuna para destacar que a tramitação do projeto de lei número 2315, que busca autorização legislativa para o Poder Executivo a integrar o município de Vale do Sol na Associação dos Municípios Produtores de Tabaco, Amprotabaco. Altera pela mensagem retificativa número 1, se aprovado, o município pagará R$ 2.360 por ano para integrar ao município na Amprotabaco. Além disso, também estamos analisando o projeto de lei número 6L15, de autoria do vereador Normélio João Reckers, apoiado pelos vereadores Mauro Francisco Miller e Eliseu Ari, que busca denominar as ruas no loteamento residencial Jardim e mais outros 3, sem denominação das ruas Elvino José Schaeffer, Rua Emílio Nas Fischer e Rua José Rohr. Também estamos analisando o projeto de decreto legislativo número 415, que autoria o vereador César Leandro Eber, apoiados pelos vereadores Normélio Reckers e Eliseu Ari, que busca conceder o título de cidadão de Vale do Sol ao comandante da Brigada Militar, Alvice Diogo Soares Félix. Todos os projetos foram considerados aptos e, por isso, serão colocados na ordem do dia, na próxima reunião ordinária, que será realizada dia 31 de agosto. Obrigado pelo espaço. Manifestação da Comissão de Orçamento, Finanças, Infraestrutura Urbana e Agricultura, por até 10 minutos, onde irá ser informado o trabalho da comissão e o nome dos vereadores presentes e ausentes, se tiver. Dá com a palavra o vereador Márcio Brinkmann. Saudação, presidente Normélio, colegas vereadores, secretário de Agricultura Mordila aqui presente. Saudação especial às pessoas que nos assistem pela internet, pessoal que escuta pela Rádio Princesa. Uma boa noite a todos. Essa tarde também a comissão se reuniu às 17h30 para analisar o projeto de lei número 23E15. Estiveram presentes o vereador Mauro, César, Vanderlei e eu como presidente. O projeto 23E15 ele trata do município poder integrar a Associação Amprotabaco. Tem uma emenda também que limita a 3 anos a vigência desse contrato aí. E o valor que o município vai ter que arcar, então, é R$ 2.360. Então, durante 3 anos. Foi, então, visto a legalidade do projeto, vai ser colocado em votação na próxima reunião. E quero também aproveitar para convocar os colegas para, na próxima segunda-feira, às 17h30, analisarmos os demais projetos que estão em pauta. Até o momento será isso, agradeço o espaço. Encerrado esse espaço, passa para a pauta, onde consta projeto de lei número 23E15, autoria, Executivo Municipal, emenda,
Autoriza o Poder Executivo a integrar o município de Vale do Sol na Associação de Pequenos Municípios Produtores de Tabaco, AMPRO Tabaco, alterada pela mensagem retificativa número 01. Tramitação, 16ª reunião. Projeto de Lei número 31 e 15. Autoria, Executivo Municipal. Emenda. Autoriza o município a realizar a cessão de uso de equipamentos agrícolas para a Associação de Pequenos Agricultores Renascer Hortifrutigranjeiros do Vale, PAHortivale. Emenda número 01. De autoria da Comissão de Constituição e Bem-Estar Social, que altera a expressão ceder o uso por permitir o uso, entre outros relacionados. Tramitação, 11ª reunião. Projeto de Lei número 37 e 15. Autoria, Executivo Municipal. Emenda. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2016. Tramitação, 4ª reunião. Projeto de Lei número 39 e 15. Autoria, Executivo Municipal. Emenda. Altera a cláusula 11ª do termo de cessão de direito real de uso que faz integrante da Lei Municipal número 1023, de 27 de junho de 2011. Tramitação, 3ª reunião. Projeto de Lei número 40 e 15. Autoria, Executivo Municipal. Emenda. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento de 2015, no valor de R$ 279.780,24. Tramitação, 1ª reunião. Projeto de Lei número 06L15. Autoria do vereador Normélio João Reckers, apoiado pelos vereadores Mauro Francisco Miller e Eliseu Aren. Emenda. Denomina as ruas no loteamento residencial Jardins e outras 3, sem dominação, de Rua Ervino José Schaeffer, Rua Emília Nas Fischer e Rua José Rohr. Tramitação, 3ª reunião. Projeto de Lei número 07L15. Autoria do vereador Mauro Francisco Miller, do PT, apoiado pelos vereadores Gilson Lutero Kopp e Eloy Roque Gabi. Emenda. Denomina de Rua de Geraldo Bernard, o logradouro que inicia na Rua Arlindo Cos, seguindo em direção à localidade de Fontes do Vale. Tramitação, 1ª reunião. Projeto de Decreto Legislativo número 04/15. Autoria do vereador César Leandro Ebert, apoiado pelos vereadores Normélio Reckers e Eliseu Aren. Emenda. Concede o título de cidadão de Vale do Sol ao comandante da Brigada Militar Alvice Diogo Soares Félix. Tramitação, 3ª reunião. Em discussão, não houve ninguém inscrito. Como não houve ninguém inscrito para o espaço da tribuna popular, passo para o grande expediente, onde o vereador Mauro Francisco Miller, do PT, pode se manifestar por 10 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, secretário da Agricultura Valmor Dil presente, assessorias da casa, ouvintes da Rádio Princesa, em especial a comunidade de Vale do Sol e as pessoas que nos acompanham via internet. Quero, num primeiro momento, agradecer e parabenizar todas as pessoas que estiveram envolvidas na semana passada, no dia 19, na votação da consulta popular, que percorreram o município, as mais diversas localidades, as urnas itinerantes. Da mesma forma, os grupos de agricultores, que através de suas coordenações buscaram a participação popular
Da mesma forma, os agentes de saúde, servidores, enfim, todos os que estiveram envolvidos na busca da participação popular, participação comunitária, no estabelecimento das prioridades do orçamento estadual, que é através da consulta popular. Que apesar de, nesse momento, houve uma pequena redução nos valores que o Estado está destinando, mas gira em torno de R$100 mil que serão partilhados entre os 3 setores principais aqui do município de Vale do Sol, que é a educação, saúde e agricultura. Educação, as escolas estaduais, saúde, a questão de equipamentos e veículo, de repente, para a Secretaria de Saúde, e também para os agricultores na área de diversificação agrícola via Secretaria de Desenvolvimento Rural, SDR. Esse é um papel importante porque é o exercício da cidadania, a população participar da definição das prioridades que ao longo dos anos, desde a instituição do orçamento participativo, e que quase que 100% dos grupos de agricultores que hoje existem no Vale do Sol já receberam algum equipamento ou foram atendidos por algumas dessas demandas que ao longo desses anos foram demandadas via ou orçamento participativo ou consulta popular, que no fundo o termo não interessa muito, mas que a princípio faz com que a população participe da definição das prioridades. Então, nesse sentido, o Vale do Sol tem sempre conseguido uma boa votação. Agora, fora os da internet, deu mais de 2.500 votos, então mais ainda a participação por internet, que qualquer cidadão poderia participar. Então foi uma boa participação. Teve uma redução em quase todos os municípios, até pela um pouco de desmobilização por causa da diminuição do recurso. Só para ter uma ideia, nós agora estaremos elaborando os projetos da Secretaria de Desenvolvimento Rural, que foi definido no ano passado, era de 100 mil só para a Secretaria da Agricultura. Então já tem 2 projetos que é via FIAPER, recurso que vem 30% financiáveis, antes era 20%, e os outros 70% são o fundo perdido para construção de agroindústria. Da mesma forma, tem um outro recurso para aquisição de máquinas e equipamento ou construção, e aí é por médio de convênio mais 40 mil para esse ano, que está sendo 60 mil que será elaborado. Então são 40 mil via FIAPER e 60 mil via convênio, que nós vamos ter que trabalhar de recursos que vêm do Estado, demandado via orçamento participativo ou consulta popular, como queira. Da mesma forma, também destacar de que está sendo entregue, através da Secretaria da Agricultura, os insumos, os adubos orgânicos para aquelas famílias que estão participando nos projetos de diversificação. Então, está sendo distribuído. Semente de milho deverá até o final do mês vir em todas as variedades, e a partir do início de setembro se iniciar a distribuição. Então, como todos os anos, o mês de setembro é o mês onde é que se inicia a distribuição do milho troca-troca. Esse ano o sistema é completamente diferente. Os agricultores que encomendaram vão receber, porque o sistema é automático, encomendou, tem como receber, e os que não vieram encomendar não tem. Então tem até uma possibilidade de repente se procurar de uma outra forma, mas eu acho que aos poucos os nossos munícipes vão ter que se ir adequando, porque é o sistema do Estado, ele alterou nesse sentido. Então, o agricultor que não vem encomendar, nós não conseguimos fazer essa encomenda mais como foi feito nos demais anos. Nós sempre, os agricultores vinham e encomendavam cerca de 1.500 sacos, nós encomendava 3.000 sacos para ter o suficiente para todo mundo. Então, esse ano veio só o que as pessoas realmente vieram encomendar. Então, nesse sentido, se tiver algum vereador sendo questionado ou alguém perguntar, é por causa desse sistema que o Estado procura fazer para que não tenha
de repente, às vezes, vir milho a mais do que depois se consegue demandar. Então, nesse sentido, um esclarecimento. Da mesma forma, antes o vereador Gilson já perguntava, tem 2 projetos que estão em andamento, eu não verifiquei hoje se as licitações dos 2 já ocorreram, das redes da água, emendas de recursos orçamentários da União do deputado Dionilson Marcon, das redes da água, linha Bernardino e também Alto Boa Vista e Faxinal de Dentro, estão sendo trabalhadas. Da mesma forma, o recurso do CRAS está disponibilizado, está andando a obra e também está em fase de avaliação e discussão a continuação do acesso a 153, que a parte restante lá que precisa ser feito vai precisar ser retirada uma camada mais profunda do que está previsto no projeto, que é uma retirada de 30 centímetros. Para quem conhece aquela região lá, o Vanderlei e o César, os vereadores que são da região, tirando uma camada de 30 centímetros não vai compactar suficiente para ter uma estrutura de asfalto de um acesso principal. Então, nesse sentido, vai ter que ter um acerto com a empresa ou o município, através de lei, entrar com auxílio de máquina ou equipamento ou recurso para ampliar essa retirada de material. Da mesma forma, comunicar os colegas vereadores, essa semana o prefeito foi a Brasília em virtude de recursos que estão sendo liberados via Caixa. O governo federal liberou alguns recursos via Caixa, foram feitas licitações para que esse dinheiro, a Caixa tem um decreto do governo que a Caixa permanece com esse recurso para liberar esse recurso para fazer o pagamento. Da mesma forma, a emenda do deputado do PP, o José Otávio Germano, das licitação das 2 escolas, 2 ginásios, Pinhal e também lá no Faxinal de Dentro, também está em andamento. Então, nós vemos que, aos poucos, as obras e ações e projetos que estão sendo previstos, eles estão sendo liberados. Isso não muda em nada a situação, vamos dizer, que a gente vê em toda a região, em todos os municípios do Estado, e também o Estado e o governo federal, que é uma situação onde é que todos estão buscando ajustes. E hoje vejo, de uma forma bem positiva, uma decisão do governo, basicamente, pelo que a gente leu nas primeiras informações, uma decisão da própria presidente, de acompanhar e fazer a redução dos ministérios. Acho que em todos os setores públicos precisa não só se trabalhar na questão de aumentar taxas e impostos, mas também se discutir a redução de pessoal, a redução de estrutura, para haver uma economia de modo geral. Coisa que aqui no município já foi feito. Acho que no Estado também precisa ser feito. Está se trabalhando muito na ótica de aumentar taxas e impostos, mas não de redução de gastos e pessoal. Então, nesse sentido, como eu já disse na semana passada, independente de governo estadual, governo federal ou governo municipal, a torcida do quanto pior, melhor, ela não contribui para a população. Espero que tanto o governo do Estado consiga melhorar a situação do Estado, como a nível federal e a nível municipal as coisas melhorem. Então, nesse sentido, eu acho que todos nós temos que ser torcedores do correto, do bom, do certo e do positivo, que só dessa maneira nós conseguiremos construir um município, um estado e um país melhor. Muito obrigado. Eu peço ao vice-presidente Márcio Brinkmann que assume a mesa, que eu quero me manifestar na tribuna. Assumindo os trabalhos, passo a palavra ao vereador Normélio João Reckers, da bancada do PP, por até 10 minutos. Presidente de exercício, Márcio Brinkmann, os vereadores, o pessoal que acompanha nós pela Rádio Princesa e também pela internet. Uma boa noite a todos. Também o secretário Valmor, o jornal Serrano, Johnny, uma boa noite a todos. Também falando sobre o governo, Mauro, a gente escuta por aí, parece que nunca estava tão bem.
mas eu escutei um deputado de manhã na rádio, uma entrevista que ele deu, mas na realidade, eu acho que tem muitos setores, praticamente em todos eles, a coisa não está fácil. Mesmo a gente sabe, nosso município aqui, conversando com todos os empresários que tem aqui, ou lojas, pessoal de loja, a coisa não está fácil. Se vem de cima para baixo, se o governo já acha que tá bem, mas está muito ruim, o investimento, os repasses, tudo, muita coisa que foi cortada aqui por Rio Grande do Sul. Mas daí o pessoal diz assim, não, já tinha que ter feito impeachment e essas coisas. Eu acho que não. Mesmo estando ruim, eu acho que fazer impeachment dá as culpas para um outro encavalar, da mesma coisa que aqui o Sartori ganhou, eu acho que não devia ter ganhado, tinha que ter ficado o PT mesmo, o PT tinha que ter ganhado aqui também. Assim mora nas mãos de um outro e o cara não consegue fazer nada. Eu acho que não adianta querer fazer impeachment, aí vão empurrar para um outro que não vai valer a pena. Também sobre o milho, Mauro, até queria te perguntar, essas variedades que passaram, que o município ofereceu, essas variedades, todas elas, eles que estavam naquela lista, Mauro, isso tem ali, isso vai vir até setembro? Todas as o sistema, ele abria para a variedade, e essa variedade vem. A variedade que foi encomendada, essa vem. Deu de uma variedade que foi para os grupos de agricultores, se eu não me engano, agroséries, que foi para os grupos de agricultores, o agricultor que encomendou, quando se colocava no sistema, se não tinha mais, daí remetia para uma outra variedade. Se não, no mais, os agricultores que foram na secretaria já ficavam sabendo na hora. A maioria desses agricultores foi avisado, eles vieram lá e escolheram uma outra variedade. Os que não vieram, depois a secretaria, para ele não ficar com um a menos, colocou um diferente, porque assim, vamos dizer, o sistema abria por variedades. Quando o Estado não tinha mais, ele não permitia mais acessar essa encomenda. Na verdade, então, todos os que o encomendaram, vai vir aquilo que ele encomendou. Mas o pessoal que não for comunicado, aí não vão saber daí. Talvez vai vir outra variedade, será? Não, muitos foram chamados pela rádio e não vieram. Daí, ou a maioria deles foi botado outra variedade. Tá bom, obrigado. Então, é que o pessoal já perguntou, por causa, tem muita gente que já quer plantar, então só em setembro é garantido que essas vão ser repassadas. Também iluminação, a gente andando por aí, também tem um e outro poste ainda que estão marcados, e também tem postes que não tem luz, que eu passei de noite, postes que ainda não tem luz e que não está marcado. Eu acho que quem mora mais perto daqueles postes que não foram marcados, acho que era bom marcar, até para facilitar o serviço do eletricista. Também sobre material, nos acessos, semana passada já coloquei uns quantos aqui, eu acho que ainda não foi feito semana passada, e a gente sabe que as estradas também tem muitas partes, tem muitos buracos na estrada, então eu não sei se estão fazendo primeiras gerais ou vicinais, ou estão levando meio parelho com os acessos. A gente sabe que tem muitos pedidos por aí, que a gente sabe que o pessoal já veio aqui e até hoje o pessoal ainda está esperando. Então eu vou fazer no Alto Trombudo, assim, tem uns quantos ali que já me falaram semana passada, eu coloquei aqui, mas eu vou ver se foram feitos ou não, aí dá para conversar, deixar isso para a semana que vem. Então, por enquanto é isso, uma boa noite. Devolvo os trabalhos para o presidente Normélio. Está com a palavra o vereador Vanderlei Ayrton Martins, do PP. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Princesa, colegas vereadores, presidente dessa casa, comunidade que nos assiste, escuta, Jornal Serrano, secretários da Agricultura. O colega vereador Mauro já citou, falou sobre a liberação dos recursos para a conclusão dos ginásios de Pinhal Trombudo e da Gonçalves Dias, que houve a licitação semana passada, dia 20. A empresa vencedora foi uma empresa de Canoas.
Infelizmente ninguém aqui do nosso município ganhou, entendeu? Porque isso é convite, carta fechada, no caso, essa licitação. Se uma empresa do nosso município tivesse ganho, esse dinheiro giraria no nosso próprio município. Infelizmente não ocorreu isso. Então, agora é torcer que essa empresa de Canoas realmente seja uma empresa capacitada e que faça um bom serviço. Porque essas duas localidades esperam há muito tempo por essa conclusão do ginásio. E num ano de crise, não só neste ano agora, mas nos 6, 7 anos anteriores, as comunidades em geral tiveram muito pouco auxílio financeiro da prefeitura. Anos anteriores, vamos só voltar 10 anos atrás, era bem maior, cada localidade muitas vezes ganhava 5 até 10 mil reais, cada ano uma ganhava, então isso faz tempo que não vem acontecendo. E ainda mais num ano ruim desse aqui, mal e mal as comunidades conseguem se manter água, luz e manutenção. Então, a grande chance das comunidades serem até fechadas, em função das próprias leis, que aí estão também, para prejudicar ainda mais as comunidades. Também, outro assunto, que muitas pessoas devem estar ligando para a prefeitura, na parte da tarde, e que não estão sendo atendidas mais por causa do turno único. Esse turno único que está aí, 7h30, 11h30, a 1h30, vereador Mauro, isso? O turno único é só na Secretaria de Obras, mas a prefeitura continua turno integral. Não, o que eu quis dizer é nas obras, Mauro, entendeu? Certo? Que é muito difícil um produtor ligar para a prefeitura, ele quer serviço, né? Entendeu? O que eu me referi é às obras, tá? E agora eu pergunto, vamos ver, o papel muitas vezes aceita tudo, qual a redução de custos que vai dar isso aí para a prefeitura? A única coisa concreta é que o nosso produtor vai ter menos tempo de atendimento, menos chance de ser atendido, entendeu? As nossas estradas com grande chance de terem menor assistência, né? Foi pensado na redução de custos da prefeitura. Ótimo, tem que reduzir custo. E aí muitas vezes a gente fala, daí as pessoas muito é louco, falar em folha de pagamento. Vamos reduzir? Ninguém fala em reduzir folha de pagamento. Municípios vizinhos, alguns questionam referente à diminuição da folha de pagamento de secretários, o próprio prefeito, ou até de vereadores. Primeiro corte é serviço para a agricultura, trabalhar menos para gastar menos diesel. Entendeu? Isso é a primeira coisa. Se vai ter alguma redução, eu questiono muito, acho que não. Entendeu? E aí muitas pessoas, os funcionários podem até não gostar, mas eles questionam, tá, mas vamos trabalhar meio turno, algumas horas a menos, e o salário vai ser o mesmo? O salário continua o mesmo, claro que sim. Entendeu? Será que é justo? Não pela redução do salário deles por trabalhar 2 ou 3 horas menos por dia, não. Entendeu? Mas não teria outra alternativa o nosso prefeito aí? Que um prefeito, para ver se é bom, ele tem que se virar no ano de crise. Quando tem dinheiro, qualquer um manda. Eu quero ver quando a coisa aperta, daí que a pessoa tem que mostrar o seu diferencial. Outro assunto que hoje muitas pessoas no nosso município já, que não é um município mais tão novo, que as pessoas às vezes apertam os vereadores, questionam, a todos nós, eles questionam. Eu fui perguntado nessa manhã, mas vereador Vanderlei, por que não faz, juntos, 9 vereadores, façam um projeto para colocar um redutor de velocidade perto do posto do Caniço e aqui no centro, porque está perigoso, o pessoal está andando ligeiro. Isso aí vocês conseguem fazer. Vocês fazem um projeto e mandam para o prefeito e ele tem que fazer. Eu disse, é bem o contrário, meu senhor. Tem que vir do prefeito.
E jamais alguém virá votar contra aqui caso um projeto desse que há tantos anos vem sendo pedido, redutores de velocidade no nosso município. Só um exemplo ali no Canites, no Orlando Condra, aqui de frente do Sicredi, de frente do hospital, de frente dos colégios. E agora e as pessoas questionam daí, o município está mal, o Tustão está mal. Mas, sinceramente, entre nós aqui, é caro fazer um quebra-molas? Você vai nos municípios vizinhos aí, nas estradas federais, tem quebra-mola? Nos municípios vizinhos tem, para reduzir a velocidade. Será que é por falta de dinheiro ou atitude? Eu sinceramente, eu fico sem saber o que falar para as pessoas. Aí você entra naquele assunto, você, o vereador, só levanta o problema. Se o prefeito achar necessário, ou tiver dinheiro, ou boa vontade, isso é com ele. Nós estamos aí só para levantar o problema. Nós sabemos que esses redutores de velocidade no nosso município vem sendo pedido há anos. E não é por falta de dinheiro, gente, que um quebra-molas, nós temos funcionários públicos aí que ganham e fazem esses quebra-molas com a mão de obra do nosso próprio município aqui, da própria prefeitura. E qual o custo disso aí então? É por birra? É porque alguém de um partido ou outro não pediu? Ou por quê? É muito ruim isso aí, viu, entendeu? As pessoas nem pedem mais obras grandes. Vejam bem, bater boca, questionar por um quebra-molas, um redutor da velocidade, porque as pessoas veem, sentem falta de segurança. Colégio, hospitais, alguns outros locais mais movimentados. É bem complicado. E outro assunto que também está em pauta agora, que já foi começado há mais tempo já, é sobre o novo cadastro que as pessoas têm que fazer para conseguir serviço na prefeitura. Entendeu? Talvez tivesse que ter sido feito desde o começo assim. Mas também não adianta, colegas, botar essas regras todas aí, que não estão erradas. Cadastro, não pode ter dívida nenhuma na prefeitura, tem que estar com as contas em dia, água, outros serviços que já casualmente tenha sido feito durante o ano, né? Não pode ter débito. Vereador Vanderlei. Pois não. E o pré-pago você foi, né? Vereador César. Agora esse aqui é tipo um pré-pago. Pelo menos você vai ter que estar com as contas em dias. O único problema que eu vejo, que eu não gostaria que acontecesse de novo, é que nem esse sistema que está aí. Filas, inscrições, mais dia, menos dia somem, são jogados fora. E esse cadastro agora, vai ser levado a sério? Ou vão atender quem lhes é conveniente? Que nem diz o nosso colega esse dia, vamos olhar com lupa e sem lupa. Não podemos fazer isso aí. Entendeu? Tem que atender todo mundo certo. Se começar desse princípio, se nós não dar exemplo, entendeu? Se a prefeitura não dar exemplo, como é que nós vamos questionar um senhor que ou vai pagar a água ou vai comprar o leite para os filhos? Como é que nós vamos cobrar de alguém daí? Por enquanto seria isso aí. Uma boa noite a todos. Encerrado esse espaço, passo para a ordem do dia, onde consta o projeto de lei número 36 e 15. Projeto de lei número 36 e 15. Autoria, Executivo Municipal. Emenda. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2015, no valor de R$ 22.500. Emenda número 01, de autoria da Comissão de Constituição e Bem-Estar Social, que faz adequações relacionadas. Tramitação, quarta reunião.
Projeto de Lei número 38 e 15. Autoria, Executivo Municipal. Emenda. Inclui novas ações no plano plurianual no quadriênio 2014-2017. Tramitação, quarta reunião. Atenção, senhores vereadores, nesse momento passamos para o processo de votação. Em votação, o projeto de lei número 36 e 15. Autoria, Executivo Municipal. Emenda. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2015 no valor de R$ 22.500, com ressalva a emenda número 01. Quem for favorável, permaneça sentado, e quem for contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Em votação, a emenda número 01, de autoria da Comissão de Constituição e Bem-Estar Social, que faz adequações relacionais. Quem for favorável, permaneça sentado, e quem for contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Em votação, o projeto de lei número 38 e 15. Autoria, Executivo Municipal. Emenda. Inclui novas ações no plano plurianual no quadriênio 2014-2017. Quem for favorável, permaneça sentado, e quem for contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Encerrado esse espaço, passo para o espaço das comunicações, no máximo 4 inscritos, e cada vereador poderá usar no máximo 10 minutos, sendo permitida a parte. Assunto de livre escolha. Está escrito o vereador Mauro Francisco Miller. Reitero as saudações anteriormente feitas. Às vezes aqui as sessões dessa casa parece o samba do cachorro doido ou coisa parecida, que ao mesmo tempo que se questiona uma série de coisas que ao longo da história a outra palavra não podia usar. Da mesma forma, retornando ao assunto, tem assuntos que tornam e retornam a essa casa. É bem verdade que precisamos melhorar o nosso acesso, que é uma das principais demandas. Acho que questão de redutor de velocidade, eu já disse que isso é um exemplo de falta de educação do povo de modo geral, porque tem placas de sinalização que falam nas velocidades, mas em alguns locais há necessidades. As demandas de redutores de velocidade, o Vale do Sol já teve administrado por várias administrações e partidos diferentes. Nenhum fez até hoje. Hoje nós estamos num dilema de redução de custos, que em outros anos se contratava empresas que faziam a manutenção do nosso calçamento. Não tem recurso para isso. O pessoal de operário é reduzido e dentro do possível estão fazendo as recuperações dos espaços. Alguns eles fizeram no calçamento, no acesso que precisavam ser feito. Muitos têm por fazer, mais do que já foram feitos, mas gradativamente estão sendo feitos. Na semana passada veio uma quantia de pedras novas, porque recolocar sempre as mesmos paralelepípedos, eles não estão encaixando mais, né? Então, a tendência é que outros espaços serão feitos. Mas, na verdade, não é a questão só do custo, que é também, porque precisa esse material novo, e também a questão de mão de obra. Tem deficiência de operários no setor que
realizam outras atividades e outros anos se contratava empresas para fazer. Então essa é uma redução. Então, nesse sentido, eu acredito que, do mesmo jeito que muitas vezes se diz que o acesso quase que não dá para andar, se todo mundo respeitar a 60 por hora, não tem maiores problemas, que é o acesso aqui até o Faxinal, o máximo é 60 por hora. Lá no Pinhal, em alguns pontos, é 30 e 40. Se o cidadão observar essa velocidade, que acredito que muitas vezes até a gente mesmo não respeita adequadamente a sinalização, mas devemos respeitá-la. Muitas vezes nós, vereadores, reclamamos da legislação, mas a legislação são feita por parlamentares que nem nós. Então, às vezes, nós dissemos que a legislação atrapalha, então vamos ter que sentar, discutir a legislação para melhorar ela. Quanto ao projeto de inscrição do serviço que está sendo feito na Prefeitura, independente se tem meio turno na Secretaria de Obras ou não, as inscrições de serviços, elas são feitas lá na Prefeitura e é uma legislação que vem de governos anteriores, que nenhum deles nunca colocou em prática. Então, está sendo colocado em prática uma legislação que o Tribunal de Contas apontou, ela não foi uma legislação nova, é uma legislação que já existia e que não se cumpria, não estava sendo feita. Então, nesse sentido, o município está fazendo o que prevê a lei que já foi feita lá atrás, em outras legislaturas. Podemos sentar e discutir essa legislação. Então, da mesma forma, só para comentar essa fala do vereador Vanderlei. Da mesma forma, também aproveitar nesse espaço, o vereador Normélio falava das dificuldades econômicas e financeiras e crise política ou não do Brasil. Eu já disse que afeta os estados, os municípios. Eu acredito que não é, já disse isso na outra semana, não é só financeira, não é só política, mas ela é principalmente de caráter. E aí, se nós levarmos em conta a Operação Lava Jato, e o vereador Normélio gostou de citar que o PT, do governo federal, do governo estadual, se nós levarmos a Lava Jato, do PT é um dos partidos que menos integrantes tem. E os demais, de que partidos são? Não aparece? Mas eu acho que é importante, e já disse em outras oportunidades aqui, todas as leis e as legislações criadas para combater a corrupção foram criadas a partir de 2002. Governo do PT, do Lula e da Dilma, até hoje. Tinha uma única lei de 98 que regulamentava algum regramento de combate à corrupção, que foi melhorado em 2011. Por que tem a crise política e por que grande parte dos deputados e senadores vota contra o governo? Por quê? Porque eles estão com o rabo preso com o judiciário. Aprovaram um monte de regalias para o judiciário, independente de cor partidária. Já disse mais de uma vez aqui, e volto a tornar a dizer, as instituições partidárias, elas devem ser fortalecidas, mas as pessoas que fazem parte, elas cometem os erros e têm que pagar pelos erros. E antes desses governo Lula e Dilma, não havia combate à corrupção. Aliás, muito pelo contrário, a lei que permitiu que a Petrobras contratasse obras e serviços sem licitação foi criada no governo Fernando Henrique. Da mesma forma como foi também no período do Fernando Henrique, foi criado as emendas parlamentares, onde é que os parlamentares foram comprados para votar a favor da reeleição. Mas o maior combate ao PT por que é o maior combate ao PT? Todos nós sabemos, porque os ricos desse país, os milionários, os detentores das grandes fortunas, e que aqui no Brasil não tem nenhum, eles perderam um pouco da sua fatia, dos seus benefícios, das suas benesses que elas tinham. Hoje, filho de empregada, filho de meieiro,
pode fazer faculdade. Isso antes não podia. Hoje, agricultores que não sonhavam em ter sua casa própria no nosso município, têm sua casa própria. Hoje, pessoas que há 10, 15 anos atrás não tinham nenhuma bicicleta, têm um veículo. É bem verdade, se a economia dá uma fraquejada, passa a ter uma dificuldade, o produto, aqui o nosso principal, o fumo, não foi tão valorizado, as pessoas têm uma pequena dificuldade econômica. Para quem antes não tinha uma bicicleta e hoje tem um veículo, tem que sustentar esse. Então isso nós também temos que levar em consideração. Teve um período muito bom, agora deu um período de retração. Nós precisamos, em conjunto, sair dele. Não adianta nós discutirmos, queremos jogar no espaço político, no campo político, mas nós precisamos ter a consciência de que ações e projetos ao longo dos últimos 12 anos foram desenvolvidos nesse país, que pessoas que antes não tinham acesso à educação e saúde, e que hoje têm. Ainda tem muito por fazer. Não vai ser esse governo que vai terminar com o que precisa ser feito. Mas antes não tinha um programa de moradia rural, nunca teve. Programa de acessos aos mais carentes a universidades, não tinha. Recursos para a agricultura da forma abundante que teve, tinha na época com valores reduzidíssimos, que foram triplicados. Programa na área da saúde, como o programa de Mais Médicos, que atende milhões de pessoas que nunca tinham o mesmo tipo de atendimento que tem hoje. É isso que dói na elite brasileira. Elite brasileira, eu não falo essas pessoas que têm mais bens aqui no Vale do Sol. E, aliás, o PT cometeu um erro até hoje. Eu sou petista. Um erro que foi o de não colocar em prática a Constituição de 88, que prevê a taxação das grandes fortunas. Porque essa, talvez, seria a solução para nós reduzirmos os impostos da classe média e fazer com que esses, que ao longo da vida sempre tiveram as benécias, eles contribuam um pouco nessa contribuição desse nosso país. Muito obrigado. Está inscrito o vereador César Leandro Weber. Uma boa noite a todos, os colegas vereadores, presidente dessa casa, ao Dion do Jornal Serrano, secretário de Agricultura, aos ouvintes da Rádio Princesa, internautas. É uma satisfação aqui poder passar umas informações para vocês. Sem dúvida, vereador Mauro, a gente não vai aqui chegar, discutir, entrar no assunto o que foi feito e o que não foi feito no governo do PT. Eles todos sabem o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Só que hoje, na 0 hora, na capa, já diz: lucro das 30 maiores empresas do Brasil cai 15,7%. Os aposentados, 13º, vai ser pago em 3 parcelas. Fora, tu abrindo o jornal, escutando o rádio, é só chiadeira, não tem mais dinheiro. Só que ano passado, infelizmente, a gente teve que escutar que nunca as coisas estavam tão boas. Mas como é que pode, de um ano para o outro, a coisa ir tanto para trás? Ou alguma coisa estava errada, ou alguém mentiu. Só que eu tenho uma reportagem que, irmãos, até fiz uma cópia. A gente fica triste de a gente passar isso aqui. Hoje tem, irmãos, se os vereadores quiserem ler depois aqui também. A nossa presidente da República, Dilma, no começo de julho, ela fez uma viagem aos Estados Unidos. E lá, para essa viagem, ela gastou 100 mil dólares, que hoje, em reais, custam para o governo federal 354 mil reais. Ela teve lá não 2 dias. Só que em 15 dias... Eu vou ler por cima, ligeiro aqui, ó. Há 2 meses o governo brasileiro vem dando calote na empresa que diz alugado Limousine, um dos carros mais chiques do mundo, a Dilma Rousseff em viagem em São Francisco, nos Estados Unidos.
Inconformado com o atraso no pagamento da conta, ele disse que o empresário, o nome dele é Eduardo Marciano, ele postou no Face e procurou a imprensa na segunda-feira e o Itamaraty admitiu o atraso para o pagamento. A presidente Dilma esteve na cidade de São Francisco no dia 1º de julho, mas os dias 16 de junho e dia 2 de julho o governo usou, segundo o empresário, 25 carros e contou com 30 funcionários da empresa NS Limousine. O governo brasileiro disse que, por questão de segurança, não pode confirmar o número de veículos. Marciano disse que o empresário que foram usados 2 ônibus para bagagem, transportar a imprensa, 3 vans, um caminhão baú para levar toda a bagagem da comitiva e 19 carros para Dilma, inclusive a filha dela, secretários, diplomatas e militares. O que dá para dizer nessa hora, então, pessoal? O governo brasileiro gastou 354 mil para uma viagem para os Estados Unidos. A ponte do Pinhal Trombudo custa quanto? Que não tem dinheiro. Acho que daria para fazer essa ponte do Pinhal Trombudo, né? Sobra. E aí a gente tem que escutar que não tem dinheiro. A gente fica triste. O apresentador aqui do telejornal, de uma emissora, que todos conhecem, Boris Casoy, disse só uma frase, como ele sempre coloca: isso é uma vergonha. Ele fala, já falei, milhões de vezes já escutei ele falar isso. Aí, nessa hora, chegamos aqui e concluímos que o que ainda é certo nesse mundo e o que é errado. Levar pessoas para uma viagem e gastar 350 e poucos mil, onde é que os hospitais fechando? No 0 hora, hoje, o presidente da Lojas Colombo demitiu também, nesse mês, quase 200 funcionários. E fora outras coisas que a gente vê aqui. E isso na viagem lá, a manifestação da presidente Dilma, ela lá colocou, onde é que ela gastou naquela viagem 354 mil, ela diz lá que a crise é mundial e que todo cidadão tem que poupar o máximo, contribuir. Só que daí foi gasto 354 mil, não sei se foi pago já. Isso só saiu da página porque ainda não foi quitado com esse empresário. Pois é. O que dá para dizer nessa hora? Se os 350 mil daria para fazer a ponte do Pinhal Trombudo, que está, não sei se já passou de um ano, mais de um ano, né, Vanderlei? Sem dúvida, né? Onde é que já podia ter morrido pessoas? E aí, a gente tem que chegar aqui e falar que foi gasto 354 mil numa viagem para os Estados Unidos. E essa viagem, pelo que estão dizendo, nem precisava ter saído. Mas a gente já sabe hoje por que saiu, por quê. Isso não é de acreditar, gastar 354 mil uma viagem para os Estados Unidos e contratar esses caras, a limusine, que nem sei que tipo de carro é isso, só que diz que é um dos carros mais chiques do mundo. E aí a gente escuta que o Brasil passa por uma crise, e não é só no Brasil, é mundial, diariamente, não tem dinheiro mais para nada. Hospital nem se fala, saúde, dificilmente a coisa vai melhorar. E diz que ainda, na hora que estourar o rolo do BNDES, isso é a próxima etapa, diz que a roubalheira no BNDES é maior que da Petrobras, já estão dizendo. Se, Mauro, se tem todos os deputados envolvidos, de todos os partidos, isso eu já falo aqui, não precisa esconder. Eu nem vou dizer o nome, que eu já chamo eles aqui de quantas vezes. Isso para mim não interessa, se é do PP, PMDB, PT. Só que está tudo coligado lá em cima. É tudo um ninho de marimbondo lá em cima. É uma vergonha isso lá em cima. Hoje é assim, um para mim, 2 para ti, 2 para mim e 1 para o outro. Assim fazem lá em cima. Eu acho que até fazem sorteio de quem leva mais. Eu acho que é assim, porque dinheiro tem, sem dúvida. Só que, volto a repetir, essa aqui da Dilma ir para os Estados Unidos e gastar 354 mil, 100 mil dólares para alugar carro, caminhão, e aí leva junto a filha dela e uma tropa também aqui nem vou dizer. É vergonhoso. Eu até vou parar de falar hoje. Obrigado pela atenção.
Peço comunicação de liderança. Mauro Miller, mais 5 minutos. Vereador César, eu não vou nem lhe responder, porque nem você e nem eu não temos nem noção e nem ideia do que é uma estrutura de qualquer presidente da República que já ocupou o cargo aqui no Brasil. Os diplomatas e assessores, independente de qual seja, então não dá para ir atrás de fofoca de meio de comunicação social, que ninguém assina aquilo que escreve lá. E, na verdade, quanto a o uso de equipamentos e veículos lá, li essa matéria, li a notícia, houve um atraso por causa da parte burocrática pelo Itamaraty, a empresa já recebeu sem problema nenhum. Então, independente de qual presidente já ocupou esse cargo, e não é dessa maneira que nós vamos discutir a melhora da política brasileira. Um representante seja qual for o país, quando ele vai visitar outro, ele tem a sua equipe, a sua assessoria, e, aliás, nosso amigo Claudino Rachor, que é natural aqui de Formosa, que foi guarda presidencial durante os mandatos do governo Fernando Henrique e também governo Lula, ele, se você quiser mais informações do que precisa para um presidente visitar um outro país, ele pode lhe dar as informações. Eles vão 10, 15 dias antes com uma equipe de vigilância, seguranças, é todo um aparato que precisa ser levado para um outro país para que tenha condições para se fazer essa visita. Então, isso é independente de qual é o presidente. Então, esse tipo de coisa, isso são picuinhas que não vale a pena se discutir. Agora sim, as ações de governo, os projetos, a destinação de recursos, do recurso público, para os setores corretos, para quem mais precisa, como ocorreu durante esse período. Se aqui no Vale do Sol hoje tem mais de 400 famílias que moram numa casa de melhor qualidade, é graças ao programa Minha Casa Minha Vida. Programa de melhoria da energia elétrica, através do projeto Luz para Todos, agora o projeto Universalização, projeto do FIES e sistema de bolsas de estudo para os nossos estudantes. Hoje tem muitos filhos de vale-solenses estudando em faculdades que mal é mal tinham condições para fazer nosso ensino médio, mas que graças a esses programas governamentais estão conseguindo fazer uma faculdade. E faculdade muitas vezes de medicina, de odontologia, que era só para aqueles que eram filho de médico, filho de grandes empresários, para esses eram essas faculdades depois. Para esses que tinham acesso a essas faculdades. E isso dói para essas pessoas que elas têm um concorrente diferente, um concorrente que é mais humilde e que talvez, por ter vindo dos humildes, ele atende melhor as pessoas do povo no seu dia a dia. Isso também faz uma diferença. Há uma luta de classe e uma luta de políticos no país. Então é essa que nós vamos ter que definir e escolher as melhores pessoas para fazerem parte do processo de melhoria desse país. Já disse em outras oportunidades, a questão da corrupção ela tem que ser permanentemente combatida. Mas nos próximos 10, 20 anos vai aparecer muito mais corrupção, porque antes não existia legislação que combatesse corrupção. Ou vocês acreditam que o PT inventou a corrupção? É bem capaz que o PT inventou a corrupção. Na verdade, a corrupção existe historicamente. Desde a construção, desde o início desse país, durante 500 anos, projetos que deram oportunidade às pessoas mais necessitadas, esses projetos não foram implantados. É isso, para a minoria que sempre teve melhores condições, dói muito mais. É evidente que o governo precisa fazer umas ações que reduzam o gasto da máquina pública, reduzam os cargos e os ministérios,
Isso é importante que seja feito. Que o recurso público seja da melhor maneira aplicada, é verdade, precisa. Mas que a grande dor da classe política, tem a dor da classe empresarial, mas a grande dor da classe política, que pela primeira vez a corrupção ela está sendo combatida. E não interessa, o vereador César diz já, e concordo com ele, não interessa de que cor partidária você é. Se tiver envolvido na corrupção, tem que ser combatido. Tem que ir preso, tem que responder. Eu acho que estamos no caminho certo. Mas isso vai continuar durante 10 ou 20 anos. Porque senão nós vamos estar confundindo o combater corrupção ou ser corrupto. Porque muitas vezes isso, se a gente esconde debaixo do tapete corrupção, como era feito pelo engavetador da República, no período do Fernando Henrique Cardoso, que as CPIs todas e os processos ele engavetava e não iam adiante, como o do mensalão do PSDB, que até hoje não foi julgado e que era antes do mensalão do PT. Por que não foi julgado? Porque tinha interesses por trás. Então é isso que nós precisamos dizer, e não precisamos dizer, muito cidadão humilde sabe disso, que o governo está sendo combatido porque pela primeira vez a corrupção está sendo descoberta, a Polícia Federal e seus órgãos competentes estão investigando e prendendo e julgando aqueles que forem necessários. Independente de quem for, eu acho que isso precisa ocorrer, para que o recurso público chegue onde é que mais precisa. No mais, muito obrigado. Está com a palavra o vereador Márcio Brinkmann, por 10 minutos. Voltando a essa tribuna, quero saudar o pessoal que está escutando a gente a partir de agora. Inicialmente quero falar sobre uma reportagem que eu li na Gazeta sábado, no jornal de final de semana, na Gazeta do Sul. Cerro Branco, município de Cerro Branco, vizinho nosso aqui, onde o prefeito simplesmente colocou assim numa matéria que enquanto tiver 100 buracos na estrada e não tiver mais nenhum lugar para ter outro buraco, ele vai pegar e daí vai mandar arrumar. A situação está tão feia lá que quando não tiver mais nenhum lugar para aparecer outro buraco na estrada, ele vai mandar arrumar. Nessa parte aí eu fico muito feliz aqui vendo o nosso município ainda que está conseguindo fazer uma manutenção nas estradas. Na região serrana, hoje amanhã de novo, voltou a equipe lá fazer o cascalhamento na estrada geral. E a gente vendo os municípios vizinhos na situação dessa aí, ele colocando que não tem nem como fechar a folha de pagamento dos funcionários, já está bem complicado, decretou situação de emergência financeira, eu nem sabia que existia isso, mas decretou lá. E a gente espera aqui que o nosso município também não tenha que chegar num ponto desse. Umas questões que eu já vinha semana passada, até depois da sessão, fui dar uma olhada ali, onde é que é para ser a creche municipal. Tem aqueles material lá pré-moldado lá, eu acredito que seja tipo uma madeira compensada, aquele material, ou um plástico ali. Mas eu acho assim, ó, que deveriam pegar, já que está enrolado, não está andando essa obra ali, pegar, a prefeitura pegar umas lona preta aí, alguma coisa, comprar e lá tampar para tentar conservar. Nem que é um plástico, alguma coisa assim que não estrague tão fácil, mas a cor vai saindo, o tempo vai judiando. Também a questão do asfalto do Rio Pardense, semana passada estive ali no Rio Pardense, também gostaria de saber como é que está o andamento. Nosso acesso também, há alguns dias veio um maquinário ali, iam começar, novamente não tem mais nada ali. Aqui eu acho que é o CRAS ali, né, que é a Escola Rosa, né, vereador Alexandre? Hoje também a gente vendo ali que tem andamento na obra, então está andando. Questão do turno único, comentei há pouco com o vereador Vanderlei. Será que a gente vendo os maquinários, principalmente na região serrana, se deslocando até lá, será que de repente não teria uma forma então para evitar esse core de máquina todo dia de manhã? Pegar, trabalhar 3 dias na semana e 2 então da folga. E 3 dias que trabalhar bem trabalhado de manhã até de tardezinha. Eu acho que nessa forma assim, eu acho que seria bem mais aproveitado o tempo e com redução também no custo. E vendo esses cortes de gasto aí que estão sendo feitos, aqui no nosso município também, ano passado, nessa época,
Nessa época tinha corte de secretariado, como o vereador Vanderlei falou há pouco. A gente não sabe se vai ter ou não. Todo mundo está comentando, vai sair a secretária, vão cortar. Até agora a gente não vê falar nada. Uma coisa que eu espero que não venha para essa casa, que nem temos aí, falta 4 meses para terminar o ano, que não venha para essa casa nos últimos dias do ano aí, venha projetos, ou nas últimas semanas, projetos aí com urgência, que começar a botar pressão nos vereadores para votar, para aprovar logo, que senão não tem como fechar as contas. Eu acho que tem bastante tempo ainda para se organizar, cortar o que tiver para cortar, e já encaminhar alguma coisa aqui para a gente poder analisar e para poder votar tranquilamente. Sobre a questão do Estado, a gente sempre acredita que quando troca alguma coisa do governo, mude alguma coisa, e eu também estou bastante decepcionado agora com o nosso governador Sartori, principalmente na questão dessa alíquota do ICMS que estão querendo aumentar, e com certeza vai atingir diretamente a todos os fumicultores do nosso município, do nosso estado. E eu estou vendo, tomara que não, que com esse aumento, que eu espero que nossos deputados votem contra, empresas fumageiras aí que já tem ramos aí tem filiais nos outros estados, Santa Catarina e Paraná, que quando vê com esse aumento da alíquota aqui no nosso estado, capaz de se mudar para lá. E daí sim, ali que vai apertar cada vez mais os nossos fumicultores aqui, porque vão mandar o fumo para lá e vai ser classificado lá, ninguém vai junto mais, e vai ser bem pior. E sem falar na geração de empregos diretamente que atinge a nossa região. Mas eu espero que os deputados votem para derrubar então esse pacotaço aqui de aumento. Há pouco também o vereador Mauro falou sobre faculdade, que melhorou muito, com certeza melhorou bastante para o pessoal fazer faculdade. Mas a questão assim, o governo, que nem eu já falei, ele dá com a mão e tira com a outra. Analisando bem como é que é as coisas, porque fica mais fácil, tem financiamento para fazer faculdade, mas já estão limitando o negócio do FIES, já está dando uns cortes, mas essas pessoas que se formam, eles têm que procurar um emprego numa grande empresa, onde grandes empresários que são donos dessas empresas. E as empresas, do jeito que o governo está começando com aumento aqui, aumento ali, aumentando luz, aumentando tudo, essas empresas estão todas cortando o gasto. E cortando o gasto, não vão pegar e contratar aquelas pessoas que estão se formando. E não contratando essas pessoas que estão se formando aí, eles vão ficar devendo a faculdade, porque eles vão pagar, muitos vão pagar depois que se formar. E aí, como é que vão ficar? Vão ficar tudo inadimplente, do jeito que vai sem emprego. Eu acho que o governo dá com a mão e tira com a outra. Se fosse pegar e aliviar um pouco os impostos, para o pessoal poder produzir mais, vender mais, com certeza ia ter um maior giro de dinheiro e todo mundo ia ficar melhor. Como eu já falei na questão do trator ali, que teve a pressão ali pelo emplacamento, pelo não emplacamento, o governo liberou financiamento bom para o pessoal pegar trator e queria botar imposto, mas com muita sorte foi derrubado isso aí, essa questão do governo. Eu acho que um grande corte que podia fazer, o vereador Vanderlei falou há pouco também sobre cortes de salário. Eu acho que esse maior corte que podiam fazer, que eu acho que não é merecido, é o salário vitalício, que, se eu não me engano, o senador também ganha, mas governador e presidente tenho certeza que ganham. Imagina nós aqui, um prefeito, ser prefeito uma vez, ganhar o salário por resto da vida. Nós, vereadores, sermos vereador uma vez e ganhar o salário por resto da vida. Só uma contribuição, não só esses, mas o das filhas solteiras dos ex-militares e outros cargos, que são mulheres às vezes de 80, 90 anos, com filhos e netos, mas são solteiras. E aí recebem pensão integral. Pois é, aí que a gente vê a grande, que não é desse governo agora do PT, mas já vem de anos e anos esse salário vitalício. Eu acho que isso aí tinha que ser a primeira coisa que o governo tinha que cortar, que com certeza ali ia sobrar um bom dinheiro para poder investir na saúde e na educação que tanto o povo precisa. Então, por essa semana seria isso. Eu agradeço o espaço e desejo uma boa semana a todos. Espaço das comissões, das comunicações. Nesse momento passo para o espaço das explicações pessoais.
no máximo 5 inscritos, e cada vereador pode usar no máximo 5 minutos, sem a parte. Não houve ninguém inscrito, mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão e informo que a próxima reunião ordinária será realizada no dia 31 de agosto de 2015, a partir das 18 horas, aqui na Câmara de Vereadores. Uma ótima semana a todos. Uma boa noite.